Bom momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade e hoje temos a honra de receber um convidado aqui no Papo de Calçada. Olá, eu sou o Vander Colombo, eu sou roteirista e diretor de cinema independente aqui de Cascavel, Paraná. Olá, eu sou o Paulo Zanella e trouxe o Vander para falar com a gente hoje aqui. Está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, hoje temos uma entrevista no Papo de Calçada. O Paulo conhece o Vander lá, né, de Cascavel, e veio contar para nós aqui sobre o projeto que eles estão desenvolvendo lá, cinema independente, né? E lógico que quando o Paulo falou sobre isso, já veio a ideia de trazer o Vander para explicar pra gente, nos informar, dar uma ideia pra gente de como é, né, o trabalho dele, o trabalho em geral de produção independente no Brasil e também falar sobre os projetos, né, o que está por vir por aí. Vander, seja muito bem-vindo. Você poderia aí falar para nossa audiência quem é você, o que você faz, quais são seus projetos atuais? Então, boa noite, bom dia, não sei que hora que você está ouvindo isso. Na verdade, eu trabalho com cinema desde 2002, por aí. Normalmente eu trabalho com editais aqui do próprio estado, né? Quando a gente consegue trabalhar no Brasil, normalmente ou é publicidade, ou é alguma coisa relativa à publicidade, ou é com financiamento público-privado. Então, o que a gente está tentando fazer agora, por conta do estado que anda no país e o contorno de tudo, né? É tentar fazer, não ficar parado, né? Tentar produzir alguma coisa do jeito que dá. Então, normalmente aqui todo mundo tem seu próprio emprego e a gente vai fazer no tempo vago, tentar fazer, dessa vez, não um curta-metragem, mas um longa-metragem com a ajuda de um financiamento coletivo aqui em Cascavel, no interior do Paraná. Como que está sendo, né, esse financiamento que vocês estão fazendo? Esse financiamento começou agora? Já tem um tempo? Até quando ele vai? O pessoal aqui do Papo de Calçada que vai ouvir e vai, né, interessar por ajudar, com certeza. Como que essas pessoas podem encontrar o projeto e fazer alguma doação? Eu acho que a maneira mais fácil é pelo Instagram do filme mesmo, que se chama Longos Caminhos de Tar, T-A-R, né? E lá vai ter o link da vaquinha, vai ter um link inclusive para quem é daqui próximo, inclusive tem um link para emprestar equipamentos que vão ser usados no filme, né? Que vão ser usados pela direção de arte, por exemplo. É uma coisa bem... Quando eu digo financiamento coletivo, é no sentido amplo da coisa. Então, todo mundo que está aqui em volta e quem está longe, no caso, vai poder participar meio que diretamente do filme, né? Então, a gente tem essa vaquinha, para um filme, para a produção do filme, ela é bem em conta para quem vai participar, porque ela está com um limite de R$4.000. Então, para se produzir um longa por R$4.000, talvez a gente entre pro Guinness. Como o longa mais barato já produzido. Não, tá joia. Nós vamos colocar links aqui no post, nas redes sociais. Qual que é o Instagram? @Longos Caminhos de Tar. Ou procura por Longos Caminhos de Tar, que ela vai ter o perfil do filme mesmo lá. E lá vai ter o link da vaquinha. Então, pessoal, como o convidado era importante, hoje eu me dei o trabalho de fazer uma pesquisa e desenvolver algumas perguntas aqui para nós fazer pro Vander, né? Pra nós saber bastante dele e de como funciona esse mundo do audiovisual aqui, né?
Então o Wanderley trabalhou em vários curtas-metragens, dirige documentário, tá pra sair um aí que você acabou de dirigir, mano? Qual é o nome dele mesmo? É um documentário chamado Três Alvos, ele tá pra estrear agora em fevereiro. Eu queria saber o que te inspirou a fazer parte desse mundo aí? Você tinha ideia desde sempre? Como você entrou no mundo do cinema? Foi de paraquedas? Você estudou? O que você fez pra entrar no mundo do cinema? Não, na verdade, cara, desde criança, você sabe, tem aquela coisa assim, eu vi um filme, daí chegava assim, vi um filme de bombeiro, porra, eu quero ser bombeiro, né? Daí via um filme de detetive, assim, não, acho que eu vou ser detetive. E via um filme de médico, não, acho que é melhor ser médico. E até que uma hora você se toca que na verdade você quer fazer filme, né? Você não viu nenhum filme de serial killer? Não cheguei a esse ponto, né? Mas eu digo, você vai ver tanto filme que é mudar de profissão que você pensa assim, a melhor maneira de você fazer todas essas coisas é fazendo filme, né? Então, em algum momento sendo a pessoa no filme. Cada filme você consegue ser uma pessoa diferente. Mas a intenção foi essa, realmente. Daí eu acho que eu descobri que existia um curso de cinema no Brasil, na verdade, na época, pouquíssimos, ainda, sei lá, 98, por aí e tal. Mas eu já estava cursando publicidade nessa época, então daí eu acabei cursando publicidade e depois fui fazer cinema em Florianópolis. Então eu cursei cinema lá. E daí a partir dali comecei a produzir, mesmo que por conta, muita coisa e tal. E de lá pra cá eu não parei mais. Então eu comecei o curso de cinema em 2001 e acabei era 2005. Então de lá pra cá foi só essa luta árdua. E aí você começou produzindo curtas. E agora você tá fazendo o primeiro longa. Eu já escrevi longa-metragem, mas dirigi mesmo, eu nunca dirigi nenhum. Até porque os próprios editais no Brasil para você fazer longa-metragem são muito complicados. Você tem que ter produzido muito curta-metragem para você conseguir ser aprovado para produzir um longa, e normalmente você tem que captar, e captar no Brasil é mais complicado do que você passar em qualquer edital, né? Então eu já produzi e dirigi longas de documentário, mas ficção esse vai ser o primeiro. E vai ser do... Desculpa, pode falar. Não, pode concluir, desculpa, eu achei que... Então, eu já fiz esses longas documentais, mas ficção agora vai ser esse o primeiro. E é do jeito mais difícil que tem, né? Que vai ser seu dinheiro. Você mencionou no começo, né, da sua palavra aí, sobre a questão de como conseguir esse financiamento, né? Que há duas formas, pelo edital ou buscando um financiamento particular, vamos dizer assim. Você poderia explicar assim mais, não amplamente, um pouco mais resumido, qual que seria a diferença? Esse edital mais ou menos quando ele acontece, ele é o ano todo, existe uma época, como que é mais ou menos esse processo? Então, na verdade, eles existiam, né? Agora eles estão rareando cada vez mais, assim, é difícil conseguir achar editais. Na verdade, por exemplo, que se fala muito de Lei Rouanet, a Lei Rouanet sequer trabalha com cinema. A Lei Rouanet funciona para teatro, para música, para, enfim, um monte de coisa, mas para cinema você tinha, não sei aqui quantas anos, você tinha uma lei específica de cinema, que é a lei do audiovisual. Ela funciona mais ou menos como a Lei Rouanet, só que específica para cinema. Então, na verdade, o que é? Você propõe, isso estou falando em esfera federal, né? Você propõe um filme, né? Manda todo o orçamento e tal. O governo aprova ou não a sua permissão de captar esse dinheiro de maneira com as empresas privadas, né? Então, as empresas privadas que quiserem investir no seu filme vão ter, sei lá, 5, 6% do imposto de renda abatido, no máximo. Então, o que acontece? Depende da empresa gostar do seu filme, querer investir nele, daí para ter esse abatimento, como teria em qualquer outra coisa que ela quisesse doar, ou investir em medicamento, ou em pesquisa. De novo,
Tinha, eu não sei a quantas anda hoje em dia. Mas os editais que eu participei, em geral, foram estaduais. É o Profice, que foi do governo passado aqui, que está tendo de novo agora, que são leis específicas de fomento cultural do Paraná. Você falou aí que tem experiência também com escrever roteiros, né? Além da direção de curtas-metragens, você já escreveu roteiros para longas. O quanto essa limitação na verba, vamos dizer assim, né? Na disponibilidade monetária do filme, o quanto isso influencia na obra em si? Os recursos que tem que ser buscados, as alternativas. Você tem algum caso assim que não dava para fazer como vocês queriam e teve que adaptar? Ficou melhor, ficou pior? Como que é essa questão aí? Eu acho que isso aí é uma regra, não é nem uma exceção. Acho que você sempre imagina o projeto de um jeito e depois tem que adaptar ao orçamento que você tem. Eu sempre falo que o diferencial do cinema brasileiro é sempre o improviso. Eu acho que é uma coisa que o brasileiro sabe fazer, é improvisar. Então... Já vem no manual do brasileiro, né? Improviso. Exatamente, a famosa gambiarra. Você dá um jeito de se adequar, rebolar o que você tem em mãos. Assim, eu acho que muitas vezes é um diferencial que torna a gente mais dinâmico para trabalhar nessa parte. Então, normalmente os filmes de grande orçamento no Brasil são, sei lá, 10% de qualquer longa independente americano, por exemplo. É muito, muito menos dinheiro, né? Isso a gente falando em grandes produções brasileiras. Então a gente joga para filmes de baixo orçamento no Brasil, eles vão gastar em torno de 1 milhão, 2 milhões de reais, né? Então quando você vai achar qualquer filme lá feito que seja só diálogo nos Estados Unidos que gaste, sei lá, 500 mil dólares. Não tem, sabe? Um filme americano, no mínimo, vai gastar, porque você vai pagar todo mundo certinho, né? Você vai gastar, no mínimo, ali uns 10 milhões de dólares para fazer um filme muito barato nos Estados Unidos. Sabe? Aqui a gente trabalha com esse orçamento aí de 500 mil dólares, quando muito, né, para um filme de baixo orçamento. E aí a gente está trabalhando, no nosso caso, está trabalhando com um filme de 1.000 dólares, né? Nem isso agora, que o dólar está quase 5, né? Mas estamos batendo nisso aí. Eu acho que ninguém vai receber cachê no nosso caso, vai ser só uma coisa assim, de peito aberto para fazer o filme funcionar, o filme acontecer. Então esse orçamento de 4 mil reais aí é para pagar gasolina, para pagar alimentação nos dias que a equipe tiver que ficar o dia todo. Mas a gente tem uma equipe aí já beirando umas 40 pessoas, sabe? Então complica cada vez mais essa parte. Seguindo nessa linha mesmo, como o orçamento é curto, de várias produções do Brasil mesmo, isso inibe a criatividade do roteirista, do diretor? Essa diferença toda, você já escreve pensando nisso? Ou você dá essa liberdade, uma liberdade assim, dá uma viajada de vez em quando? Eu não acho que iniba, eu acho que, na verdade, floresce a criatividade, porque você tem que achar soluções criativas para a falta de dinheiro. De certa maneira, seria muito bom você ter o dinheiro necessário para produzir um filme do jeito que você quer. De vez em quando seria muito bom, inclusive. Mas eu acho que essa falta de recursos, ela floresce a criatividade justamente para você achar soluções. Eu acho que nesse ponto que eu falo que o cineasta brasileiro acaba se destacando no improviso por conta disso. Você tem que fazer uma cena que, para fazer ela perfeita, você gastaria, sei lá, 3 milhões de reais e você acha soluções para fazer com, sei lá, com 50 reais. Tem que ser ligeiro mesmo, né? E o que motiva a continuar? Porque, pensando na minha profissão, eu sou engenheiro, trabalho com engenharia, com eletrônica, e assim, dependendo da falta do recurso, não dá para realizar o trabalho, sabe? Não tem como, por questão de segurança, por questão que vai estragar algum equipamento, alguma coisa assim, danificar uma máquina.
Então, às vezes tem que parar, sabe, esperar, buscar o recurso para depois fazer. E assim, pelo que você está falando, né, isso é uma realidade não só de vocês, mas no Brasil inteiro. E o que motiva a continuar? Qual que é o prazer, a questão que leva os projetos para frente? Então, cara, isso é complicado, porque na verdade a motivação é a coisa em si, sabe? Porque se você colocar tudo no papel, não vale a pena. Você não vai. Você não vai ficar rico com isso, você não vai se destacar. Artista no Brasil é escorraçado em qualquer lugar que vá. Tipo, você fica pensando, o que te leva pra frente? E o que leva pra frente é a tua vontade de fazer alguma coisa, cara. Porque eu, sinceramente, eu não me vejo fazendo outra coisa. Aliás, eu não seria feliz fazendo outra coisa. Então, que seja a própria felicidade da coisa. Você vai bater em ponto de prego e tal, num país que não te respeita, mas é o que te leva, é o que te empurra pra frente, é você ver o negócio pronto, é você ter uma equipe que tá ali, todo mundo trabalhando sem receber nada, mas quando vê o filme, fica puta feliz, sabe, de ver aquele troço pronto, de ver que o trabalho que ele desempenhou tá bem representado na tela, com o que a gente tinha em mãos, sabe? É esse tipo de coisa que realiza a gente, sabe? Porque realmente, se você for pensar racionalmente, se for botar no ponto do lápis, vale a pena fazer isso? Valer a pena não vale, mas não há outra solução a não ser fazer. Nossa, cara, é incrível, né, ver a pessoa falando isso. Pagar pra trabalhar muitas vezes, né, porque a falta... O tempo que é consumido, né? A gente, aqui no caso do curta que você está produzindo aqui, que eu estou participando, a gente nem tá falando de gastar dinheiro, né? Assim, mas gastar o tempo, né? Porque o dinheiro não tem mesmo, então o tempo vai ser gasto, né? Isso também faz muita diferença. Tirando que você tem que rebolar com o tempo disponível de cada pessoa. Imagina aí que eu te falei, são 40 pessoas com horários diferentes, né? Então você não consegue juntar essa gente ao mesmo tempo para combinar alguma coisa. Você tem que ensaiar com atores que trabalham em horários diferentes. Então é tudo muito difícil, sabe? Quando você trabalha num filme que você paga cachê para as pessoas, você tem o tempo disponível delas durante um determinado tempo. Você consegue ensaiar, consegue gravar e tal. Quando você não faz isso, você depende do tempo disponível de cada pessoa. Então, se já é difícil você trabalhar com pouco dinheiro, você ainda conta com essa dificuldade maior, que é ter a consciência de que você vai ter que rebolar com o tempo que você tem na tua mão. Assim. Além do dinheiro, o tempo. Acho que o tempo, nesse caso, custa mais caro. E assim, até agora nós estamos falando mais da parte da produção, né? Mas depois da produção vem a distribuição. Onde que esse filme vai passar? Como que é esse processo? É você também que faz? Existe alguém na equipe especializado? Onde que esse filme vai passar? Vai ter festival? Como que é essa parte da exibição? Isso na verdade, a gente aqui no Brasil, a gente não tem, por exemplo, você tem distribuidoras e tal, mas para você ter uma distribuição de um filme feito do jeito que a gente está fazendo, é muito difícil, porque a gente sabe que por mais que a gente se esforce, ele não vai ter uma qualidade de uma produção grande, né? Não vai ter uma qualidade para uma Netflix da vida, alguma coisa parecida assim. Então a gente tem que contar com da mesma maneira que produz de uma maneira independente, vai ter que distribuir independentemente. Então realmente o recurso aí primeiro são os festivais, né? Para você ter o máximo de visibilidade possível dos profissionais, né, para ver se há uma chance de você cair em algum circuito ou algum nicho de público que o filme possa ser distribuído, ou se não, é recurso de você fazer isso no dedo, você se utilizar da internet, se utilizar dos recursos que você tem para isso. Hoje, pelo menos, você tem a internet a seu favor nesse quesito. Mas o que você falou aí é o processo. São primeiro participar de pequenos festivais para que o filme seja visto, porque no fim o que você quer é que o seu filme seja visto. Não adianta nada você fazer um filme e engavetar ele, né?
Então você joga em todos os festivais que você consiga participar, o que gera custo também para você mandar filme para um festival. Requer que você tenha um HD específico para mandar, você tem que fazer um cópia. Você não manda simplesmente pelo pendrive ou por um link, você tem que mandar ele em alta qualidade. Então não é tão simples quanto parece você mandar para todos esses lugares. Mas é o que a gente vai tentar. Vai ser esse o processo, mandar para todos os festivais que possam, que o filme caiba, né? E tentar a sorte com esses profissionais que circulam esses festivais. Recentemente você fez um curta chamado Pinta, né? E ele rodou bastante. Foi nesse mesmo esquema que foi feito? Só que curtas-metragens não tem carreira comercial, né? Esse é um problema de ser curta-metragem. Quando você fala de cinema, o único tipo de filme que tem recurso, que tem, enfim, tem fins comerciais, vai ser o longa-metragem, para caber um máximo telefilme que tenha mais de 50 minutos. Então, o curta-metragem ele é feito para festival, então ele vai no máximo circular festivais. Só que a gente fez o Pinta pensando num festival de DSLR, de celular, então a gente fez ele com recursos ainda mais reduzidos, né? Então ele ficou muito específico os festivais onde ele podia participar, né? Como a gente fez ele específico para esse formato, um festival um pouco mais, que requer um pouco mais de qualidade na imagem, já não vai aceitar. Então a gente jogou nos festivais que aceitaram, mas mesmo assim ele conseguiu dar uma boa circulada, foi para o Irã, foi para os Estados Unidos e coisas assim, né? O bom dele é que como ele não tinha diálogo, ele circulou mais fácil nos festivais. Legal. Você falou aí que a questão do festival também é que vai ajudar um pouco, né, nessa distribuição aí, podem ter pessoas que vão ajudar. Aí me veio uma curiosidade, assim, existe olheiro, né, nessa área de cinema? Tipo assim, o profissional que vai lá, né, como no futebol, por exemplo, o cara que vai no campeonato do Espírito Santo assistir jogo para ver se acha um talento lá. Existe esse tipo de profissional no ramo do cinema também, que tá ali para ver às vezes um filme, ver uma direção e vai entrar em contato, vai tentar produzir alguma outra coisa? Existe sim, mas não são produtores, eles são distribuidores. Justamente o dono de canal, o cara do Canal Brasil, por exemplo, tá lá para Na verdade, o que eles procuram são filmes para fechar contrato de distribuição. É justamente esse o ponto, né? Você vai, sei lá, se vai num festival grande, como o Festival de São Paulo, o Festival do Rio, o Festival de Brasília, com certeza vai ter gente lá de canais de TV alemão, italiano, francês e tal, que estão procurando justamente alguns tipos de filme para ser exibidos lá fora, né? Então, no festival que você já fecha esses contratos, né? Depois das exibições, os caras procuram e tal. Mas com certeza, esses caras circulam festivais de cinema, principalmente os festivais maiores, assim, né? Os festivais mais específicos de documentário, ou os festivais de grande porte, aí, como foram esses 3 que eu citei, que acontecem todo ano no Brasil. Aconteciam, eu não sei a quantas anos. Isso vai ser bem repetitivo aqui, mas é a atual situação que a gente vive. Olha, eu vou falar para você que na educação, eu trabalho um pouco também com a questão de educação no ensino superior. Nós estamos sentindo muito a questão de concursos, questão de bolsas, né? Bolsas de estudo, bolsas de pós-graduação, a gente está sentindo muito. No cinema, assim, esse baque veio muito forte por causa do governo, era uma coisa que já estava vindo já de outros governos também. O que se deu nesse processo aí? Então, na verdade, eu sempre falo para os amigos aqui que trabalham com educação, eu falo, se tá ruim na educação, você multiplica o problema para a cultura. Sempre foi assim, sabe? Porque o investimento na educação sempre é maior que na cultura. Então, quando corto da educação, da cultura é porque já está pela metade. Então, logicamente, esse governo, eu não quero entrar na questão política, enfim, nunca foi bom
mas agora tá terrível. E não é tipo por ideologia, não é simplesmente porque, desculpe quem você é um governo incompetente. Não, aqui a gente não tem ninguém pró-governo, não, assim, independente de qual seja, aqui não... Bem, pode ficar à vontade, assim, a nossa audiência já está acostumada já com isso. Então, na verdade é qualquer coisa, sejam pesquisadores, sejam cientistas, sejam artistas, sejam intelectuais, eles estão sendo perseguidos nesse governo. Isso é uma coisa clara, isso é uma coisa que não se esconde mais. Então, você vive o que muita gente chama de idiocracia, né? Você está vivendo um momento no Brasil que você quer trazer o pior de que há nas pessoas para à tona, né? Então, logicamente, todo mundo que sai um pouco desse contexto vai sofrer nesse período. Mas eu não estou querendo dizer que com isso antes estava perfeito, porque não estava. Mas você estava num período de crescimento. As coisas, pelo menos, eram debatidas, as coisas se acertavam a duras penas, mas pelo menos você tinha gente batalhando para isso. Você não tinha gente lá que foi colocada pelo governo justamente para destruir o negócio, sabe? Então, é isso que eu falo. Tipo, hoje você tem um governo que foi colocado para destruir o pouco que funcionava. Então, mais que isso, não tenho o que falar. É, assim, uma questão que a gente vê muito no cinema, principalmente americano, né, que é o que a gente mais absorve do mundo. Inclusive, nós estamos logo após do Oscar, né, a gente teve o Oscar essa semana aqui, foi muito discutida essa abertura do Parasita, né, ter ganhado o melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, e foi uma grande surpresa agradável. E o que a gente vê no cinema americano é da iniciativa privada financiar, né, pelo menos os grandes filmes, os filmes, até filmes médios. Eu já vi entrevistas do pessoal dizendo que os blockbusters eles são necessários para fazer bilheteria que posteriormente vai vir financiar outros filmes do estúdio, né? Então, aqui no Brasil existe essa barreira da iniciativa privada. A iniciativa privada não coloca dinheiro em produções culturais em geral, né? Ao que você dá essa falta de iniciativa, teria alguma maneira de contornar isso a longo prazo? Como que você vê essa questão? Então, na verdade o que acontece é um pouco mais complicado que isso, que uma disputa entre iniciativa privada e pública. E na verdade nos Estados Unidos você tem as duas coisas. Nos Estados Unidos você tem estúdios que são indústrias culturais que trabalham só com isso, né? Investimento. E na verdade é o contrário, na verdade. Eles fazem um monte de filme de baixo orçamento que rendem muito dinheiro, porque na verdade eles têm baixo custo e alta rentabilidade para investir no blockbuster. Porque é o blockbuster que vai ter mais visibilidade, por assim dizer, né? Só que o blockbuster custa muito dinheiro, né? Então, o que acontece é o seguinte: você teve isso, só que para isso estar funcionando com a grana que gasta hoje, você teve muito incentivo público, incentivo do Estado, até Hollywood se formar e ser independente. Sabe, a coisa não foi construída do dia para a noite. No começo lá você tinha muito e funcionava justamente com isso, com como é que eu posso dizer, a cidade que cedia. Aliás, isso funciona até hoje, né? A cidade que é escolhida para gravar isenta o filme de imposto, por exemplo, né? Então você tem um incentivo fiscal para fazer. Incentivo fiscal é a maneira como a gente trabalha aqui no Brasil, né? Só que, logicamente, você não tem um estúdio investindo altas verbas para que você faça um filme que custe tão caro. Mas foi bom você citar o Parasita, porque o Parasita, na Coreia do Sul, funciona justamente com isso. Você tem cota de tela, é uma coisa que foi discutida e se achava um horror no Brasil que se tivesse cota de tela, que é você ter tantos filmes nacionais
para tantos filmes estrangeiros sendo exibidos no Brasil, para que você acostume o público brasileiro a assistir filme nacional. Então, quer dizer, se você tem 5 filmes estrangeiros sendo passados no cinema, obrigatoriamente você vai ter que ter 5 filmes nacionais, por exemplo, né? Então, hoje na Coreia do Sul, você é um dos poucos países, se não me engano, talvez seja o único, onde você assiste mais filme nacional que filme dos Estados Unidos. É uma grande diferença para o Brasil, porque o Brasil consome quase mais filme americano que os próprios americanos. Sabe? Então, quando que o cinema brasileiro vai dar certo se o próprio público não é incentivado a assistir? Ele dizer, os filmes brasileiros não são bons. Ok, tipo, entra na questão de gosto, né? Mas o que fez os filmes coreanos melhorarem foi justamente o público pedindo algum certo tipo de filme que aos poucos foi sendo produzido. Então, a indústria, por assim dizer, né, que não é uma produção mais artística, talvez, na Coreia do Sul, foi se adaptando ao que o público queria ver, só que sem perder a liberdade artística. Então, hoje você produz na Coreia do Sul um cinema comercial de alto teor artístico. Uma coisa que Hollywood raras vezes conseguiu, talvez lá na década de 70. Né? Então, hoje, o cenário cinematográfico da Coreia do Sul é bem superior ao dos Estados Unidos, contando no aspecto cinematográfico, não no aspecto de dinheiro. Logicamente, eles não gastam tanto dinheiro quanto os americanos. Os filmes são mais simples, só que tem roteiros bem melhores. E a solução, aquilo que eu falei para vocês, as soluções que eles acham para contornar o problema de talvez não ter tanto dinheiro são magníficas, sabe? E eles se especializaram nisso. Hoje você tem, sei lá, nos últimos 20 anos você tem, sei lá, uns 10 clássicos coreanos por ano, quando o americano você tem 1, 2, sabe? Vão ficar guardados para sempre. Assim. Isso é uma grande diferença. É um mercado se sobressaindo ao mercado americano. Só que, logicamente, aqui no Ocidente a gente tem um certo problema ainda para assistir filmes asiáticos por conta da língua, por conta da cultura. O que você achou da premiação? Você acha que quem ganhou bem? Ganhou merecido? Eu acho que, como eu falei, eu normalmente não sou um fã de Oscar. Porque o Oscar, normalmente, ele não é uma premiação artística, ela é uma premiação comercial. Enfim, a academia recuou um pouco para premiar um filme que merecia. Porque comercialmente para eles não tem o menor sentido eles colocarem dinheiro, colocarem uma premiação num filme sul-coreano, mesmo que a HBO já tenha comprado os direitos para fazer uma minissérie, mesmo que estejam vendo refilmagem e tudo mais do filme, porque normalmente os prêmios vão para o filme que está mais em evidência e rende mais dinheiro para eles mesmos. Então, normalmente é dinheiro e lobby que faz o Oscar. Esse ano quebrou as minhas expectativas justamente por causa disso. Você nunca tinha tido um filme que ganhasse o maior prêmio, que é melhor filme, que não fosse falado em inglês. É a primeira vez em quase 100 anos de Oscar que você tem o maior prêmio sendo dado para um filme que não é falado em inglês. O mesmo filme que ganha melhor filme estrangeiro. Tem mais agora esse chance, né? Filme internacional. Ganha direção e ganha roteiro. Tipo, 2 dos prêmios, 3 dos 5 maiores prêmios ganhou um filme que não é americano. Então, talvez seja uma quebra de paradigma, talvez, se isso se voltar a se repetir em outro momento, mas pode ser só uma exceção. Mas há muitos anos que eu não digo o melhor filme ganhou o prêmio de melhor filme. Porque ganhou. O Parasita, dos que estavam concorrendo, é de longe o melhor filme. Filme, quando eu digo, no contexto geral. Porque muita gente vai dizer, nossa, mas o 1917 é tecnicamente superior. Porque não sei o que, planos de sequências. Realmente, é um filme mais difícil de ser feito tecnicamente. Só que eu sempre bato no ponto que cinema não é só técnica. É a mesma coisa que você pegar um quadro e dizer, nossa, como o cara utilizou o pincel, então esse quadro é o melhor de todos. Não, o quadro ao todo vai ter que representar alguma coisa, ele vai ter que te dizer alguma coisa, vai ter que te passar uma mensagem para que você veja o quadro como um todo. Não é simplesmente se o cara pinta bem uma maçã, por exemplo, sabe? Basicamente o tecnicismo é isso.
Então, você vê, o cara, nossa, ele conseguiu mexer a câmera de uma maneira que pouca gente mexe a câmera. Mas isso não é cinema, isso é um exibicionismo técnico. Assim. Então é por aí que eu falo. O Parasita, dos 9 filmes que estavam correndo, é de longe o melhor. O brasileiro, ele tem um costume de ver o que dá certo e tentar copiar. Por exemplo, ano passado, o Flamengo trouxe um técnico português, ganhou Brasileiro e Libertadores, e esse ano nós talvez tenhamos assim, quase um recorde de contratações de técnicos estrangeiros no início de temporada aqui no Brasil. Você vê com bons olhos essa premiação de Parasita para o nosso cinema? Assim, isso pode gerar algum efeito, como você mesmo falou aí, uma política de financiamento, uma cota de exibição? O que você vê alguma coisa nesse sentido? Se a gente tivesse um poder público interessado nisso, talvez, nós não temos. Então, mas o que dá uma impressão boa pra gente é pensar que o Parasita não é um filme caro, é um filme que tranquilamente podia ter sido feito no Brasil, sabe? Ele não tem efeitos especiais, ele tem um bom roteiro, uma direção segura e principalmente ele não é nem panfletário e nem maniqueísta na maneira como ele trata o roteiro dele. Então, é simplesmente um filme bem feito, um filme barato, bem feito, sabe? Então é aquele negócio de você pensar assim, é possível a gente fazer um cinema de qualidade no Brasil, mesmo não tendo o recurso que os outros países têm. Então eu acho que a boa impressão que dá é essa, sabe? Que técnica não é tudo, dinheiro não é tudo, mas você tendo uma boa história, uma boa maneira de contar essa história, talvez você consiga passar na frente de muitos filmes mais caros e que tenham um alto investimento desde da maneira como é feito o filme até como ele é distribuído. Eu acho que no fim ainda fica uma boa impressão pra gente. Mas se esqueça essa parte pública, não vai ser feito. Ninguém no governo vai tomar uma atitude de dizer olha que bom exemplo na Coreia do Sul, vamos tentar fazer aqui. Não. Você vai ter o dinheiro escoando para Record, você vai ter filmes de Jesus, 500 mil feitos, e vai ficar nisso. Filme do Edir Macedo. Recorde de vendas. Mais uns 3 anos, pelo menos, disso aí. Não vai ter muita solução. Esse ano a gente teve também, aproveitando ainda o Oscar, nós tivemos o filme da Petra, né? Concorrendo ao melhor documentário. Como que você viu aí esse filme no Oscar? Foi bom, assim, no caso, não pro Brasil, mas pro cinema, assim, pro nosso cinema. É bom ter um filme lá, um documentário que, se o brasileiro não assiste filme nacional, documentário nacional, nem sei se assiste tanto assim também. Aqui no Brasil você, talvez por ser Netflix, né? Na Netflix eu acho que as pessoas acabam assistindo um pouco mais documentário e tudo mais. Mas eu acho que é importante sim, cara. A gente tá concorrendo, sempre é importante. Eu não acho o documentário dela inovador, eu acho que o documentário anterior dela era bem melhor, que era o Helena. Mas eu acho importante, eu acho essa visão, a maneira como ela fez esse documentário já é uma constante nos Estados Unidos, né? Você tomar uma visão particular, uma visão da própria família para contar uma história que é pública, por exemplo. Eu tenho lá, sei lá, o Michael Moore que fazia isso. Aliás, o Michael Moore é um deles, né? Você tem o filme que ganhou o melhor documentário ano passado, se eu não me engano, o ano retrasado, que era o Ícaro, também era desse ponto de vista. Então, eu acho que é uma maneira de você mostrar a parte da globalização dentro da maneira como se faz filme aqui. Também não é um filme caro, é um filme que só que ela tem muito acesso, né? Tem acesso a portas que normalmente são fechadas para todo mundo. Então, nesse ponto de vista, ela acabou fazendo uma mega produção por conta disso. Mas eu acho que, no todo também, igualmente, eu acho que é válido e é um benefício para o Brasil ter um documentário concorrendo entre os 5 na premiação, porque tem visibilidade.
o mundo inteiro assistir o documentário, saber que é um filme brasileiro e tal, eu acho que é sempre uma boa... enfim, é uma boa ideia você tá sendo visto. Eu acho que isso é bacana. Acho que ano passado teve um burbúrio, um negocinho assim, sobre a Netflix, né? Acho que ela até foi o estúdio com mais indicações desse ano, né? Lá no Oscar. Você acha que a Netflix ela veio pra ajudar o cinema, assim, meio que independente? Apesar de se tá na Netflix, a Netflix ela toma pra ela, né? Como se fosse dela? Ou o streaming tá tirando o espaço, assim, do cinema tradicional? Como você vê isso aí? Então, é que na verdade a academia mesmo, assim, ela se recusa ainda a admitir o streaming, né? Por exemplo, eu acho muito difícil, por enquanto... Bom, eu achava muito difícil um filme estrangeiro ganhar o Oscar de melhor filme e aconteceu. Mas eu acho que ainda vai ser difícil você ter um filme da Netflix ganhando a maior parte dos Oscars. Esse ano você teve lá o prêmio de melhor atriz coadjuvante e mais alguma coisa lá, mas o Irlandês, que talvez seja a maior produção que a Netflix já fez, saiu sem nada, né? E por incrível que pareça, o Irlandês é justamente um filme que não é para ser visto em telinha. Ele é um filme grande e tal, que deveria estar sendo visto no cinema e está no lugar errado. Então, ainda eu acho que é uma certa maneira de se adequar, porque você tem um público novo que não tem mais paciência para ver filme longo. Normalmente começa a perder a atenção ali depois dos 20 e poucos minutos, porque acostumou com os capítulos de série, né? Então você tem que se adaptar ao público novo, enquanto o cinema de telona não precisa se preocupar com isso. Então eu acho que até se adequar a essas questões, as coisas vão coexistir e ainda um pouco brigar entre elas, porque, queira ou não, o cinema e a televisão ainda não dialogam tão bem quanto parece, assim, porque você tem muito ainda, assim, para mim a coisa mais gritante ainda é o fato de você assistir um filme como Irlandês e ficar pausando porque o filme é muito longo, sabe? Quando você vai assistir um filme desse no cinema, você senta e assiste às 3 horas, né? Sem parar, numa sala escura. Então, a experiência é completamente diferente de você assistir pausando, mexendo no celular, coisa parecida. Então E outra coisa berrante pra mim é você assistir um filme no celular, sabe? Eu não sei, sinceramente, uma coisa que o próprio David Lynch reclama muito. É impossível você ter a concepção do filme, a maneira como um diretor programou o filme para você receber ele assistindo numa telinha de 5 polegadas, sabe? Então, ainda, eu falo, são novos públicos, outras maneiras de se produzir audiovisual que não são bem a do cinema. Então, vai um tempo para se adequar. Mas ainda continua sendo cinema? Por exemplo, o streaming ainda é cinema? Então, é audiovisual. Agora, se é cinema, é uma coisa a se discutir, porque eu falo, se tenta fazer cinema para streaming, só que a maneira como as pessoas assistem não é a maneira que se assiste cinema. Então, logo, por exemplo, a Netflix ou a Amazon vai começar a se adequar ao público. O público não está assistindo filmes de 2 horas, vai começar a fazer filmes menores. E de repente está começando a fazer filme de 50 minutos que não existem no universo cinematográfico, né? São telefilmes, são filmes para TV. Então muda-se a maneira. Então, o futuro vai dizer se a gente vai ter disposição ou vontade de você ver cinema no streaming, porque por enquanto ele é o lugar de você ver séries, é o lugar de você ver alguns filmes mais curtos e tal, que não, tipo, os grandes clássicos que a gente conhece, Poderoso Chefão, ou mesmo quem é mais novo aqui, o Senhor dos Anéis e tal, não são filmes para streaming, sabe? São filmes para você sentar numa sala escura e assistir numa tela grande. Então ainda há muita diferença entre uma coisa e outra. O futuro vai dizer se isso é cinema ou é só audiovisual. É uma boa diferença.
No ano passado também o Scorsese, o cara do irlandês que lançou Netflix, você reclamou, falou, né, que os filmes da Marvel não são cinema, né? O que você acha disso? Como você vê isso? Então, de novo, Sandra, é outro ponto, né? Porque são filmes adequados aos novos públicos. Mas eu acho que nem é o caso da Marvel. Tipo, a Marvel é até mal menor perto, por exemplo, dos filmes tipo Transformers, sabe? Eu não sei se eu sou velho ou coisa parecida, mas eu não consigo prestar atenção no Transformers, sabe? Só não vem falar mal de Velozes e Furiosos, viu? Então, eu assisti só um, acho, de Velozes e Furiosos. Mas eu acho que, por exemplo, Transformers, eu assisto aquela cena de luta, eu me perco, porque você tem uma quebra de eixo atrás da outra, assim, você não sabe de onde que tá vindo, as coisas só vê, tipo, é luz e som, assim, só que eu me perco na geografia das cenas, sabe? Então, aí eu concordo com o Scorsese em dizer, cara, que isso não é cinema, isso é uma coisa diferente, é uma coisa nova, não quer dizer que é mais ou menos. Mas isso não é o cinema. O cinema tem certas regras e tal, de maneira de filmar, de maneira de assistir e tal, que você assiste aquilo, você ok. As pessoas estão lutando, você não sabe de onde está vindo, não sabe. Enfim, são novos tempos. Você poderia falar um pouquinho sobre os Longos Caminhos de Tar? Como que é essa história? Qual que é a sinopse? O que você pode contar pra gente dessa história que vocês pretendem fazer? Então, na verdade, o Longos Caminhos de Tar é fruto de uma espécie de uma despedida minha da cidade aqui, porque ele é para ser o último filme que eu faço por aqui. Depois eu não sei, sinceramente, não sei se eu vou para Argentina, não sei se eu fico por aqui, numa capital e tudo mais. Mas sei que aqui não dá mais para ficar. Então essa é uma maneira de encerrar o ciclo por aqui. Então, foi feito explorando, agora você está numa sequência de distopias, né? Então ele é uma espécie de distopia de ficção científica, alguma coisa assim, né? Apocalíptica, por assim dizer, né? É difícil explicar, porque ele é uma mistura do fã do Elise, do Jodorowsky, que foi adaptado de uma peça do Fernando Arrabal, e misturado com uma Divina Comédia do Dante, assim, então tem um pouco de tudo. Mas enfim, ele não é para ser um filme muito cabeçudo, ele é para ser um filme mais simples, mas que tem bastante crítica nesse ponto, né? Você vai ter Tar vai ser uma espécie de representação do Brasil hoje, né? Porque quando você fala de distopias que se passam no futuro, normalmente você não está falando do futuro, você está falando do presente. Então vai ser uma brincadeira com isso, mas tende a ser divertido. Inclusive a gente está trabalhando com muita gente que está tendo a primeira experiência no cinema. Enfim, tem muita gente que veio da faculdade. Inclusive as pessoas estão trabalhando com arte, por exemplo, acho que é o segundo ou terceiro filme delas que elas trabalharam no desafio Cinecem, que a gente brincou aqui em Cascavel. Quem mais que tem de novo? A Larissa Fonseca, que está escrevendo o roteiro junto comigo, que é uma estudante de publicidade. Você tem muita gente nova, sabe? Isso talvez que esteja empurrando o filme para frente. Porque tem muita gente querendo participar pela experiência, né? Eu tinha falado isso na própria entrevista lá. Eu acho que isso que está empurrando o filme para frente, porque muita gente quer ter essa primeira experiência, quer ver como fica o trabalho delas num longa-metragem, sabe? Eu acho que longa-metragem, no modo geral, vai ser uma primeira experiência para todo mundo, sabe? Então, isso está sendo bem gostoso, essa troca de experiência, de vivência e de coisas que você traz gente mais nova com gente mais experiente. Isso tá bem gostoso, isso que tá empurrando o filme para ser feito de um modo geral. Com o dinheiro que entrar, a gente vai fazer isso. Quando você resolveu tirar essa ideia desse filme do papel, você falou assim, vamos transformar isso em realidade, teve um insight assim, ou só foi por causa desse motivo da despedida mesmo? Então, na verdade,
ele veio em forma de um monte de cena perdida de ideias de outros filmes e tal, que acabaram sendo costuradas nesse, né? Então, e conforme vai acontecendo algumas coisas no Brasil de hoje, assim, vai te dando mais ideias do que está acontecendo. Eu acho que nenhuma coisa pode ser mais render mais ideias para esse filme do que a gente acompanhar o que está acontecendo no dia a dia, sabe? Então, como eu falei, a gente está passando. O filme se passa num pós-apocalipse e tal, mas as coisas acontecem exatamente como acontecem no Jornal Nacional, assim, sabe, por exemplo. Então, acho que esses insights acontecem diariamente, assim, né? Isso conforme as coisas vão acontecendo, o roteiro vai mudando. Isso que talvez por isso que ele não esteja pronto ainda completamente. Mas, pessoal, já di uma lida no que tá pronto e pode acreditar, vai ser louco esse filme, hein? Tá meio surreal, real. Tem, assim, alguma coisa, não vou dizer um segredo, né, porque talvez o pessoal que está escutando, alguém que, né, também é dessa área vai escutar, a gente joga o conteúdo da internet e ele se espalha sozinho, né? Então talvez tenha aqui algum estudante de cinema, alguém que gosta dessa área, está ouvindo e gostaria, né, de fazer, de participar, de produzir alguma coisa, e você lida com a equipe, você lida com... tem que ter uma certa gestão, né? Existe alguma coisa assim que você poderia falar assim, olha, eu aprendi a gerir, a liderar, quando eu aprendi tal coisa melhorou muito, a lidar com a equipe. Como que é esse processo? Então, na verdade, acho que a melhor coisa que você tem que fazer quando você quer fazer um filme é não ficar naquela... Isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade. Que se você quer ser o dono do filme ou coisa parecida, isso não existe, porque o cinema talvez seja a mais coletiva das artes, sabe? Então você não faz nada sozinho. Então a melhor maneira de você fazer um filme bom é você deixar que todas as pessoas do filme deem o seu melhor, sabe? Então cada um vai trazer uma coisa boa pro filme. Então não tem aquilo do diretor, não tem aquilo do roteirista, não tem aquilo do produtor. Tipo, todo mundo trabalha com filme. Então não é aquela coisa, o filme do Vander, o filme do Paulo e tal. Vai ser o filme do coletivo, sabe? O coletivo cria o filme. Apesar de, foi uma ou duas pessoas que escreveram, beleza. Só que, tipo, se você tirar o som, se você tirar o continuista, vai dar problema. Se você vai tirar o cara da produção, vai dar problema. Então, é um elo, é uma corrente ali que se você quebra qualquer desses pontos, você não tem um filme. Então... eu falo, o teatro você consegue, quando duras penas, você consegue uma pessoa fazer um monólogo e tal. O livro você senta e escreve sozinho, mas o cinema não tem como, cara. O cinema é coletivo, então se associem a pessoas que queiram a mesma coisa que vocês, sabe? Brinquem um com os sonhos dos outros, assim, de você trazer o que mais você quer fazer para isso, sabe? Realizem os desejos uns dos outros. Cara, não tem como dar errado. Por mais que tenha defeitos o filme, se você que fez assistir e se sentir realizado, cara, sei lá, missão cumprida, sabe? Acho que é para isso que serve, assim. Se outras pessoas gostarem dele, melhor ainda. Mas, no geral, ele tem que agradar a quem fez, sabe? Ali você já tem uma boa estreia. Aqui no nosso podcast, no final de cada episódio, nós temos um momento, chama Momento Cultural, que cada um dos participantes indica, né? Um filme, uma série, um livro, qualquer coisa de cultura para nossa audiência aqui. Hoje, Paulo, já que nós temos um convidado tão ilustre, nós vamos deixar o Momento Cultural para ele, né? E eu vou pedir para você indicar, primeiro, um trabalho seu que esteja disponível, que quem está nos ouvindo aqui vai com certeza ficar curioso para conhecer o seu trabalho. Onde que ele pode achar um trabalho assim que você fala, não, esse aqui eu sempre passo, é o que eu gosto, vejam, ou mais de um. E um filme que você acha que é necessário, assim, todo mundo tem que ver esse filme, sabe? Acho que cada pessoa tem, assim, aquele filme favorito, fala assim, não, tem que ver esse filme. Então, por favor, um trabalho seu e um filme que você indica para qualquer pessoa assistir. Eu vou fazer uma duplinha dos dois aqui, tá?
Eu vou indicar, então, uma coisa um pouco mais restrita aqui, tem muita piada interna aqui, mas pode servir para todo mundo, que é o Esperando Godard. Ele tá na internet, aí é fácil achar. Inclusive, eu acho que tem um canal de YouTube chamado Lavante Filmes, que é fácil de encontrar os filmes lá. Tanto o Esperando Godard, quanto um bem mais simples, que foi feito para a TV, que se chama O Ciumento. Eu acho que tanto um quanto o outro, eles são bem diferentes assim, mas quem gostar de um não vai gostar do outro, e por aí. E o filme para indicar, eu acho que para seguir o zeitgeist que a gente está vivendo, eu acho que o Bacurau, acho que é um filme que hoje o brasileiro tem que assistir para entender, inclusive, um pouco mais sobre o Brasil. E era um filme que, por exemplo, poderia ter sido um ótimo ponto de largada para um cinema de gênero, um cinema mais que atingisse os grandes públicos, se a gente não estivesse talvez no pior momento de gestão pública do cinema desde quando o Collor fechou a Embrafilme. Então, mas eu continuo forçando a barra no Bacurau. Eu acho que talvez seja, no Brasil, aqui o filme que mais tenha balançado aí pra gente partir para um outro momento, mas infelizmente acabou estreando no momento errado. Então, Wander, muito obrigado, cara, pela participação aqui. A entrevista foi maravilhosa. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sempre costumo dizer às pessoas que vêm, né, participam com a gente aqui no podcast, sintam-se à vontade para vir outras vezes, né? Agora já conhece o caminho de casa, só fala assim, me chama aí de novo, vamos gravar alguma coisa, a gente arruma um tema para gravar. Então, muito obrigado mesmo de coração por ter aceitado. E reforça para a galera aí o projeto, né, o Longos Caminhos de Tar, onde que o pessoal pode encontrar, onde que o pessoal pode ajudar. Dá uma reforçadinha aí para nossa audiência. Então, eu que agradeço, em primeiro lugar, aí, o convite de vocês. Aí, com certeza, aí, quando a gente estrear, a gente volta para conversar de novo sobre o filme. E tanto no Instagram, o perfil Longos Caminhos de Tar, tem meu próprio perfil no Facebook, quem quiser seguir lá também tem os links, que é Vander Colombo, Vander com V. E Barbarrala Produções também é a produtora do Murilo aí que está fazendo essa parte da produção. Vai ter lá o Pinta para assistir também, vai ter enfim, tudo que é remetido ao Longos Caminhos de Tar vai estar tanto no Facebook, no meu perfil, no Barbarrala Produções, e no Instagram, no Longos Caminhos de Tar. Joia, Paulo, podemos encerrar? Tranquilo? Claro, só reforçando aos ouvintes que os links que o Vander falou agora vão estar aí na descrição do episódio, vão estar tudo certinho ali. E você ouve o episódio, é só clicar no link ali, que vai ser adicionado no Instagram do Longos Caminhos de Tar e também no canal do YouTube do Barbarrala, para ver as outras produções lá. E também lá vai estar os links para você ajudar na vaquinha que puder. R$5, R$1, o que você puder ajudar, a gente aceita de bom coração, que é para a subsistência do filme, sabe? Mas como o Vander disse, mesmo não batendo a meta, esse filme vai sair de qualquer jeito. Então daqui lá pro meio do ano pra frente vai estrear e a gente vai voltar aqui no Papo de Calçada para falar sobre o filme também. Isso aí, compromisso firmado então. Valeu, galera, muito obrigado aí a todos que ouviram esse podcast. Mais uma semana que vem estamos de volta. Vocês já sabem, as redes sociais, @Papo Calçada no Twitter, Instagram e Facebook. Nós temos o nosso grupo lá no Telegram, t.me/Papo de Calçada Podcast, que você pode entrar lá, trocar uma ideia com a gente. E também o nosso blog, que é papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você encontra os outros podcasts da casa, o TV na Calçada, o Remix e o Papo de Lingerie. Então até a próxima semana, tamo junto, valeu, tchau, tchau. Valeu. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.